Todo pequeno comentário, todo pequeno contratempo, se tudo isso te afeta, você está entregando seu poder. A verdade é que as pessoas mais inabaláveis não têm menos problemas. Elas apenas dominaram a forma como reagem. Imagine caminhar pela vida sem se abalar, sem mais pensar demais, sem mais emoções, apenas com controle total. Neste vídeo, vou te ensinar como treinar sua mente para agir como se nada te incomodasse, para que você pare de se sentir preso pelas suas emoções e comece a dominá-las, porque uma vez que você dominar essa habilidade, nada e ninguém terá controle sobre você novamente. Dominando a mentalidade de nada me incomoda, a vida é cheia de ruídos, opiniões das pessoas, frustrações diárias, contratempos inesperados. O mundo é implacável em sua capacidade de lançar distrações, críticas e obstáculos no seu caminho. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira força vem de dominar a arte da indiferença? Imagine atravessar uma tempestade sem hesitar, sem perder a compostura. Isso é o que significa agir como se nada te incomodasse. A chave: aprender a desapegar suas emoções das situações externas. Quando você permite que eventos externos controlem seu humor, você se torna uma fantasia de forças fora do seu controle. Mas quando você treina sua mente para permanecer inabalável, você se torna o mestre do seu destino. O mundo respeita aqueles que permanecem calmos no caos, que não desmoronam sob pressão. Quando você incorpora essa mentalidade, você comanda a autoridade sem dizer uma palavra. Você se move pela vida com poder, com presença, com uma confiança inabalável. Pense nas pessoas mais influentes da história. Elas não eram aquelas que reagiam impulsivamente a cada ofensa, a cada crítica. Pelo contrário, elas se moviam com um ar de controle, como se comentassem algo que o resto do mundo não sabia. A força delas não estava na capacidade de discutir ou reviver, mas na habilidade de permanecerem intocadas. Esse é o verdadeiro poder da indiferença. Considere uma filosofia encontrada na literatura de automestria e sucesso. A lição mais poderosa é que o pensamento precede a ação. O que você pensa, você se torna. Se você reage emocionalmente ao mundo constantemente, você entrega seu poder. Mas se você cultivar uma mentalidade inabalável, o mundo se curvará à sua vontade. Quem alcança grandes coisas na vida entende esse princípio. Controle a mente e você controla sua realidade. Imagine um cenário em que alguém te insulta em público. A resposta natural para a maioria é raiva, retaliação ou autodefesa. Mas o que acontece quando você simplesmente sorri e vai embora? Você tira o poder do provocador. Eles esperavam uma ocorrência, e quando não a conseguem, ficam desestabilizados. Você, por outro lado, sai mais forte, intocado, invicto. Essa é a dominância silenciosa que poucos entendem, mas todos admiram. O mesmo se aplica a falhas e contratempos. Quando enfrentados ou derrotados, a maioria das pessoas deixa suas emoções tomarem conta. Elas se afogaram em frustração, perdendo dias, semanas ou até anos lamentando o que deu errado. Mas aqueles que entendem o poder da indiferença veem o fracasso como nada mais do que dados. Uma experiência de aprendizado, um ajuste, um degrau. Eles não internalizam o fracasso. Eles observam, adaptam e seguem em frente. Como você cultiva esse nível de controle? Comece treinando sua mente diariamente. Pratique o hábito de pausar antes de reagir. Pergunte a si mesmo: essa situação realmente afeta meus objetivos de longo prazo? Minha ocorrência é necessária ou estou entregando meu poder? Ao escolher consistentemente não reagir, você constrói uma armadura que te protege das trivialidades da vida. Outro elemento crucial é a visualização. Veja-se como alguém que se move pela vida sem se abalar. Imagine uma versão de si mesmo que não se intimida com insultos, que não desmorona sob pressão. Quando você reforça essa imagem em sua mente, ela se torna sua realidade. A mente é poderosa,
E o que você visualiza repetidamente, você se torna. Deixe as pessoas se perguntarem por que você não está abalado. Deixe-as questionarem como você se mantém composto. Porque quando você mostra que nada te incomoda, você controla o jogo. Você se torna um enigma, alguém que as pessoas admiram, mas nunca conseguem decifrar. E nesse mistério reside sua força. A verdadeira força não é sobre dominação ou agressão, é sobre presença. Uma presença tão forte que não precisa se provar. Uma presença que obriga ao respeito pelo silêncio, por um estado mental inabalável. Domine isso, e você dominará a vida. Permanecer. Inabalável. Pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Elas não reagem impulsivamente, não deixam as emoções ditarem suas ações. Elas pausaram, avaliaram e responderam com intenção. Isso não é porque elas não têm emoções, mas porque as dominaram. O desespero emocional não é sobre suprimir sentimentos, é sobre controlá-los. Imagine só, você está em uma discussão acalorada e outra pessoa está tentando te provocar. Você está certo? Você deixa as palavras dela controlarem suas emoções? Ou você sorri, emocionado, sabendo que as palavras dela não têm peso a menos que você dê poder a elas? O desespero emocional é sobre se recusar a entregar sua paz às forças externas. É sobre entender que seu mundo interior é sagrado, intocável. Quando você adota essa abordagem, o estresse diminui, claramente aumenta, e os desafios da vida se tornam apenas quebra-cabeças a resolver, não batalhas a lutar. Pense no princípio de que os pensamentos moldam a realidade. O que você foca, você atrai. Quando você permite que eventos externos controlem seu estado de espírito, você se torna um escravo das situações. Mas, quando você toma o controle de seus pensamentos e emoções, você se torna o arquiteto do seu próprio destino. Considere a história de um homem que perdeu tudo. Seu negócio faliu, seus investimentos desmoronaram e ele ficou sem nada. A maioria se afogaria em desespero, mas ele não. Em vez disso, ele viu o fracasso como uma lição, não uma tragédia. Ele entendeu que sua mente era sua maior ativa e nenhuma perda externa poderia tirar isso dele. Com essa mentalidade, ele reconstruiu tudo, mais forte do que antes. Esse é o poder do desespero. Quando você para se identificar com falhas ou contratempos, você se liberta para superá-los. Uma das principais razões pelas quais as pessoas falham em alcançar seus objetivos é a turbulência emocional. Eles deixam o medo, a dúvida e a frustração ao controlarem. Eles começaram com ambição, mas desistiram no momento em que surgem desafios. Mas aqueles que dominam o desapego entendem que as emoções são apenas sensações passageiras. Eles não permitem que sentimentos temporários descarrilem objetivos de longo prazo. Eles persistem porque treinaram suas mentes para ver os obstáculos como degraus, não como barreiras. Treinar-se para ser emocionalmente desapegado não significa se tornar frio ou indiferente. Significa que você não permite mais que forças externas controlem seu estado interno. Você pode sentir alegria, tristeza e excitação, mas permanece no controle. Suas emoções te servem, e não o contrário. Para desenvolver essa mentalidade, pratique dar um passo atrás em situações emocionais alimentadas. Da próxima vez que alguém te insultar, faça uma pausa em vez de reagir. Observe seus sentimentos e pergunte a si mesmo: isso afeta minha vida de forma significativa? Na maioria das vezes, a resposta é não. Ao escolher não reagir, você tira o poder de outra pessoa sobre você. O desespero também vem de ter um propósito claro. Quando você tem uma visão forte, distrações mesquinhas não te abalam mais. Seu foco se torna inquebrável porque você entende que sua energia é valiosa demais para desperdiçar em coisas que não te servem. O mundo pertence àqueles que se dominam. Quanto mais você cultivar o controle emocional, mais imparável você se tornará. Enquanto outros entram em pânico, você permanece calmo. Enquanto outros reagem, você responde. E ao fazer isso, você ganha uma vantagem que terá.
A verdadeira força não é sobre dominância física ou previsões barulhentas de poder. É sobre ter uma presença inabalável, uma que comanda o respeito sem exigi-lo. Quando você domina a arte do desespero emocional, você não apenas navega pela vida, você controla. A indiferença consciente é um superpoder. Estamos condicionados a acreditar que devemos nos importar com tudo. As opiniões das pessoas, sua validação, seus julgamentos. A sociedade nos ensina que nosso valor é medido por quanto investimos nos pensamentos e expectativas dos outros. Mas a verdadeira liberdade vem quando você percebe que a maioria das coisas simplesmente não importa. Da próxima vez que você se pegar pensando demais, pergunte: isso vai importar em 5 anos? Se não, deixe para lá. A maior parte faz com que nossas preocupações, críticas, contratempos temporários, embaraços de passageiros, se tornem insignificantes com o tempo. No entanto, permitimos que isso consuma nossos pensamentos, dite nossas emoções e controle nossas ações. É por isso que dominar a indiferença é a chave para recuperar seu poder. Indiferença não significa apatia, significa priorização, significa considerar que sua energia é limitada e escolher investir no que realmente merece seu foco. Nem toda batalha vale a pena lutar, nem toda opinião vale a pena considerar. Quando você para reagir a cada pequeno inconveniente, você recupera o controle. Você passa de ser emocionalmente reativo para ser estrategicamente responsivo. E essa mudança muda tudo. Pense nas pessoas que você mais admira. Elas não são as que buscam desesperadamente aprovação ou reagem emocionalmente a cada desafio. Elas são as que permanecem firmes, inabaláveis pelo ruído do mundo. Eles sabem quem são, e por causa disso, não podem ser facilmente manipulados ou influenciados. Quando você adota essa convicção, algo notável acontece. As pessoas começam a te respeitar mais, não porque você busca a validação delas, mas porque elas te veem como alguém que não pode ser abalado. Em um mundo onde a maioria está desesperada para se encaixar, para ser aceita, para se conformar, aquele que permanece firme em seu próprio valor detém o verdadeiro poder. Considere um cenário em que alguém te critica injustamente. Os fracos reagem imediatamente, se defendendo, se explicando demais ou retaliando. Os fortes, no entanto, permanecem calmos. Eles entendem que as palavras só têm poder se você permitir. Ao não reagir, eles mantêm o controle, não apenas da situação, mas de si mesmos. E esse autorrespeito ordenado mais respeito do que qualquer explosão jamais poderia. O mesmo princípio se aplica ao sucesso. Aqueles que alcançam a grandeza não são aqueles que desperdiçaram sua energia com preocupações triviais. Eles estão focados como um laser em seus objetivos, recusando-se a se distrair com dramas mesquinhos ou julgamentos externos. Eles operam com clareza, sabendo que cada momento gasto se preocupando com coisas irrelevantes é um momento adquirido do seu progresso. Então, como você cultiva esse nível de indiferença? Comece avaliando suas respostas. Da próxima vez que sentir raiva, frustração ou ansiedade surgindo por algo pequeno, pause. Pergunte a si mesmo: isso vale minha energia? Na maioria das vezes, a resposta será não. Treine-se para deixar de lado o que não te serve. Outra prática poderosa é estabelecer prioridades claras. Defina o que realmente importa na sua vida: seu propósito, seu crescimento, sua paz de espírito. Quando você tem uma base sólida de alto valor, as opiniões e julgamentos dos outros perdem o controle sobre você. Você se torna intocável, não porque não se importa com nada, mas porque se importa profundamente com as coisas certas. Esse é o segredo que a maioria nunca percebe. O verdadeiro poder não está em busca de aprovação, mas em ser inabalável, diante da rejeição. Está na capacidade de se afastar do que você drena, de se elevar acima de conflitos mesquinhos e de permanecer focado em um mundo cheio de distrações. No final, não se trata de se importar menos, mas de se importar com sabedoria. Trata-se de escolher onde direcionar sua energia
e se recusar a desperdiçá-la como o que não merece sua atenção. Porque, quando você domina a arte da indiferença, você não apenas sobrevive, você prospera. E em um mundo onde todos estão preocupados em agradar os outros, aquele que permanece firme em seu próprio valor sempre se destacará. Pare de buscar aprovação. Buscar aprovação é uma armadilha. Isso coloca sua felicidade nas mãos dos outros, tornando você dependente da validação deles. A realidade é que a opinião de ninguém sobre você deveria superar a sua própria. No momento em que você dá a outra pessoa o poder de definir seu valor, você perde o controle sobre sua própria vida. A verdadeira confiança não é dada. Ela é construída através da autossuficiência, sabendo que você não precisa da permissão de ninguém para ser você mesmo. Pense nas pessoas mais magnéticas que você já conheceu. Eles não imploraram por aprovação, não se diminuíram para se encaixar. Elas assumem quem são com defeitos e tudo, e é isso que as torna poderosas. A força delas reside em seu senso inabalável de si mesmas. Enquanto outras buscas de validação, elas seguem seu próprio caminho, sem se desculpar e com propósito. A necessidade de aprovação está enraizada no medo. Medo da rejeição, medo do julgamento, medo de ficar sozinho. Mas aqui está a verdade. Quanto mais você busca a aprovação, mais você entrega seu poder. Você se torna um prisioneiro das expectativas, se moldando e se distorcendo para caber em moldes desenhados por outros. E ao fazer isso, você se trai. A liberdade vem quando você libera a necessidade de ser querido por todos. É uma ilusão pensar que a aprovação universal é possível. Não importa o que você faça, alguém sempre terá algo a dizer. Alguns vão te admirar, outros vão te criticar, e muitos não vão se importar de forma alguma. Então, por que desperdiçar sua energia tentando agradar a todos? Consideramos as pessoas que mudam o mundo. Líderes, inovadores, criadores. Eles não estão preocupados em se encaixarem. Eles são movidos por visão, por propósito, pelo fogo dentro deles. Eles enfrentam críticas, mas permanecem inabaláveis. Sua confiança é construída em algo muito mais forte do que a opinião pública. É construída na autoconfiança, e é isso que os torna imparáveis. Se você quer se libertar da armadilha da aprovação, comece a perguntar a si mesmo: a opinião de quem realmente importa? Na maioria das vezes, as vozes mais altas vêm de pessoas que não caminham no seu caminho, que não entendem a sua jornada. As palavras delas não têm peso real a menos que você permita. Outro passo crucial é aprender a se validar. Reconheça seu próprio progresso, celebre suas vitórias, grandes ou pequenas. Quando você começa a considerar seu próprio valor, a aprovação externa se torna irrelevante. Você não precisa mais de aplausos para se sentir digno. Você simplesmente sabe que é. Desapegar-se da validação não significa se tornar arrogante ou desdenhoso. Significa permanecer firme em quem você é. Significa respeitar suas próprias decisões, sua própria jornada, e se recusar a deixar que outros ditem seu caminho. Significa entender que seu valor não é algo a ser negociado ou debatido. O momento em que você busca a validação é o momento em que você começa a viver livremente. Você não filtra mais suas palavras, suas ações ou seus sonhos pelas expectativas dos outros. Você se move pela vida com conforto, com ousadia, com um senso de propósito que não pode ser abalado. Nem todos vão te entender, nem todos vão te apoiar, e está tudo bem. Aqueles que importam vão te respeitar, não porque você busca a aprovação deles, mas porque você não precisa dela. Então, escolha o mesmo. Permaneça firme em suas crenças, em seus valores, em sua visão. Abra mão da necessidade de validação externa e abrace o poder da autoaceitação. Porque uma vez que você faz isso, você se torna intocável. Não porque tenha a aprovação de todos, mas porque você não a exige mais. 1. Lide com a crítica é clara, mas a forma como você a lida define sua força. A maioria das pessoas
desmorona ao primeiro sinal de desaprovação. Eles levam cada comentário a sério, permitindo que ele molde sua identidade, dite suas ações e enfraqueça sua determinação. Mas por quê? A crítica é nada mais do que palavras, opiniões e perspectivas, muitas vezes recebidas de pessoas que nem entendem sua jornada. A realidade é que a crítica só tem o poder que você dá a ela. Quando você reage emocionalmente, você deixa você controlar. Quando você filtra pela lógica, você permanece sem controle. As pessoas mais fortes não deixam a crítica como abalar. Eles avaliaram com uma mente clara, pegaram o que é útil e descartaram o resto. Sem emoção externa, sem incidente exagerado, apenas atenção seletiva ao que realmente importa. A lição principal: filtrar a crítica pela lógica, não pela emoção. Mantenha o que você serve. Ignore o que não serve. E nunca deixe a opinião de alguém que perturbe sua paz. Há dois tipos de crítica: construtiva e destrutiva. A crítica construtiva é valiosa. Ela te ajuda a melhorar. Ela vem de pessoas com experiência, conhecimento e um desejo genuíno de te ver crescer. Esse é o tipo de feedback que você deve acolher. A crítica destrutiva, no entanto, é projetada para te derrubar. Muitas vezes, ela vem de inveja, insegurança ou falta de conhecimento. Essas opiniões são insignificantes, a menos que você cometa um erro de internalizá-las. Imagine um escultor trabalhando em uma obra-prima. Enquanto ele esculpe, as pessoas param para assistir. Algumas admiram seu trabalho, outras ofertas úteis, e outras zombam de seus esforços. O escultor abandonou sua visão por causa de algumas vozes negativas? Não. Ele continua, guiado por sua visão interna, filtrando o ruído. É assim que você deve abordar uma crítica. Quando alguém te criticar, pergunte a si mesmo: essa pessoa tem a experiência ou alternativa para me julgar? Se sim, considere as palavras dela. Se não, siga em frente. Nem todas as vozes merecem sua atenção. A maioria das críticas vem de pessoas que nunca fizeram ou que você está fazendo. As palavras delas são reflexos de suas próprias limitações, não das suas. A crítica é um teste de resiliência emocional. Pessoas de mente fracassam reagem impulsivamente. Elas se defendem, discutem ou se recolhem em dúvidas. Os fortes permanecem inabaláveis. Eles autorizaram a crítica, o processo, mas nunca a deixaram perturbar sua paz interior. Quando você responde à crítica com uma indiferença calma, você mostra ao mundo que sua confiança é inabalável. Consideramos como grandes mentes da história, visionários, criadores, líderes. Todos eles enfrentaram críticas implacáveis. Suas ideias foram questionadas, suas decisões questionadas, mas eles seguiram em frente, recusando-se a deixar que o ruído externo os detivesse. Sua capacidade de permanência diante da dúvida é o que é destacado. Eles entenderam que a crítica é muitas vezes o preço do progresso. Se você quer desenvolver essa mentalidade, prática ou desespero, da próxima vez que alguém te criticar, faça uma pausa. Não reaja imediatamente. Em vez disso, analise. Há valor nas palavras dessa pessoa? Se sim, aprenda com elas. Se não, descarte-as. Quando você domina esse hábito, você se liberta do fardo emocional de buscar aprovação. Outra abordagem poderosa é a autoconfiança. Quando você realmente acredita no seu caminho, não vem da aprovação ou desaprovação dos outros. No momento em que você percebe isso, você se torna imune às críticas superficiais. O mundo sempre terá algo a dizer. Alguns vão te elogiar, outros vão duvidar de você. Mas no final, a única opinião que realmente importa é a sua. O verdadeiro poder está na capacidade de ouvir a crítica, avaliar racionalmente e seguir em frente sem perder o foco. Então, na próxima vez que alguém te criticar, lembre-se: é apenas barulho. Aprenda com isso se necessário, mas nunca deixe que isso te defina. As pessoas mais fortes não têm crítica. Elas usam sabiamente ou ignoram completamente. 6.
Mantenha a compostura. Sob pressão, a pressão expõe as pessoas. Alguns quebram, outros desistem, mas os fortes permanecem inabaláveis. Por quê? Porque eles tempestade preparam suas mentes antes que a chegue. Eles entendem que a pressão não é uma anomalia, é uma certeza. E quando você espera desafios, você para se surpreender com eles. O segredo é desapegar-se da necessidade de controle. Entenda isso. Nem tudo sairá conforme o planejado. As pessoas vão te decepcionar, obstáculos vão surgir, contratempos inesperados virão, mas você não reage emocionalmente. Você responde com estratégia, com cálculo calmo. A maioria das pessoas desmorona sob pressão porque resiste à realidade. Eles esperam que tudo seja tranquilo, previsível e ao seu alcance. E quando a vida prova o contrário, elas entram em pânico, reclamam, congelam. Mas aqueles que se treinaram para abraçar a incerteza, se adaptaram. Eles se movem com o caos, não contra ele. Pense em uma experiência de guerreiro. Ele não entra na batalha esperando uma luta fácil. Ele espera resistência, emboscadas, ameaças imprevistas e ainda assim permanece composto. Por quê? Porque ele já aceitou a realidade do conflito. Ele não desperdiçou energia desejando facilidade. Em vez disso, foca na execução. Você deve adotar a mesma mentalidade. O mundo vai te testar. Ele vai lançar estresse, fracasso e dúvida no seu caminho. Mas, se você se exercitar para manter a compostura sob pressão, nada vai te abalar. Enquanto outros se desesperam em pânico, você se moverá com soluções. Você não vai reagir, você vai responder. Há poder em dominar o controle, não sobre eventos externos, mas sobre si mesmo. Quando você não precisa mais que as coisas saiam perfeitamente, você se torna imparável. Quando você entende que a pressão é inevitável, você para de temê-la. Em vez disso, você vê pelo que realmente é. Uma oportunidade para refinar sua compostura. Pense nos maiores líderes, nos indivíduos mais inabaláveis. Eles não se abalam no caos, não desmoronam quando as coisas dão errado. Pelo contrário, eles exalam calma, certeza e controle. É isso que os faz se destacar. As pessoas olham para eles e se perguntam: como nada os afeta? Como eles permaneceram tão compostos enquanto outros desabam? É porque eles treinaram suas mentes para esperar dificuldades. Eles ensaiaram suas respostas antes mesmo do teste chegar. Eles entendem que as emoções turvam o julgamento, então se desapegam de sentimentos sinceros. Eles priorizam a lógica sobre o pânico, e ao fazer isso mantêm uma vantagem que a maioria nunca terá. Para construir esse nível de controle, mude sua perspectiva sobre a pressão. Veja-a como um jogo, um teste da sua disciplina. Quando enfrentado com estresse, desafie-se a permanecer composto. Observe suas emoções sem deixar que elas ditem sua ação. Quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Outra prática essencial é a preparação. Os indivíduos mais fortes não esperam a pressão chegar. Eles treinaram para ela. Ensaiam mentalmente os cenários, condicionam suas mentes para permanecerem firmes sob estresse. Quando você faz isso, nada te pega. Desprevenido, você se torna um estrategista, não um reator. A maioria das pessoas atravessa uma vida despreparada, confiando na esperança em vez da disciplina. Elas esperam que as coisas funcionem a seu favor e, quando não funcionam, colapsam. Mas aqueles que treinam suas mentes para a adversidade não quebram, não desistem, permanecem de pé, inabaláveis. Então, na próxima vez que a pressão aumentar, lembre-se: este é o meu teste, o meu momento de provar o controle. Enquanto outros entram, em pânico você vai respirar. Enquanto outros reagem, você vai calcular. E quando a tempestade passar, você ainda estará de pé, intocado, inabalável, inquebrável. Abra mão do que você não pode controlar.
Sofrimento muitas vezes vem do apego a resultados, expectativas e coisas fora do nosso controle. Agarramo-nos fortemente ao que achamos que deveria acontecer, à forma como pensamos que a vida deveria se desenrolar. E quando a realidade não se alinha com nossos desejos, sentimos dor. Mas a verdadeira força mental está em abrir a mão. Imagine um rio. A água flui ao redor dos obstáculos, nunca resistindo, nunca lutando. Ela não exige que as pedras saiam do seu caminho, nem para de fluir quando encontrar resistência. Ela se adapta. É assim que você deve abordar a vida. Algumas coisas vão acontecer, independentemente de você estar estressado com elas. Uma oferta de emprego que nunca veio, uma pessoa que se atrasou, o contratempo que você não antecipou. Você pode resistir e sofrer, ou pode se adaptar e seguir em frente. A escolha é sempre sua. Abrir mão não é sobre desistir, é sobre mudar seu foco para o que você pode controlar. Apegar-se a expectativas te torna frágil. Isso te mantém preso em um ciclo de frustração, reprisando acontecimentos passados, questionando o que poderia ter sido diferente. Mas quando você abraça a realidade de que algumas coisas estão fora de sua influência, você se liberta de sofrimentos desnecessários. Pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Elas não são as que lutam contra o resultado. Elas são as que permanecem calmas diante da incerteza. Elasam o desapego, não da vida, mas da ilusão de controle. Elas entendem que a vida é imprevisível e que a paz vem de fluir com ela, não contra ela. A maioria das pessoas gasta sua energia tentando forçar resultados. Eles atrelam sua felicidade a resultados específicos. Se as coisas saem como planejadas, elas se parecem satisfeitas. Se não, desmoronam. Essa é uma forma de briga de viver. Havem força de ser adaptável. Quando você se desapega de expectativas rígidas, você desenvolve uma resiliência que se torna imparável. Nenhum evento, nenhuma decepção, nenhum contratempo pode te quebrar. A chave para abrir a mão é a consciência. Da próxima vez que você se pegar apegando demais a algo, um resultado, uma pessoa, uma expectativa, pause. Pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Veja uma resposta para não. Solte. Não desperdice sua energia com o que você não pode mudar. Em vez disso, redirecione-a para algo que te faça avançar. O desapego é uma habilidade, requer prática. Comece pequeno. Abra mão de frustrações menores, como a longa fila na loja, o trânsito lento, a mudança inesperada de planos. Observe como é libertador não reagir, não permitir que as situações externas ditem seu humor. Com o tempo, aplique essa mentalidade aos desafios maiores. Alguns podem confundir desapego com indiferença, mas não são a mesma coisa. Indiferença é apatia, uma recusa em se envolver com a vida. O desespero, por outro lado, é uma compreensão profunda de que, embora você possa participar plenamente da vida, não precisa ser governado por suas incertezas. Você pode se importar profundamente com seus objetivos, relacionamentos e experiências, mas não precisa sofrer quando as coisas não saem como esperadas. No momento em que você escolhe abrir a mão do que não pode controlar, você se torna intocável. Você caminha pela vida com uma paz que os outros admiram, mas não conseguem entender. Enquanto eles são consumidos por frustração e decepção, você permanece firme, inabalável. Eles se perguntam como você faz isso, porque nada parece perturbar sua compostura. A verdade é que você simplesmente domina a arte de abrir mão. Então pare de resistir, aceite o que é, adapte-se ao que vem e, acima de tudo, lembre-se: as mentes mais fortes não se apegam, elas fluem como o rio, avançando intocadas pelos obstáculos em seu caminho. Tanner. O silêncio é o maior movimento de poder. Em um mundo obcecado por barulho, o silêncio é uma arma. A maioria das pessoas fala para preencher o espaço, para ganhar validação, para provar algo. Mas os indivíduos mais poderosos não falam desnecessariamente. Eles escutam, observam, calculam,
E quando finalmente falam, cada palavra carrega peso. O silêncio deixa as pessoas desconfortáveis. Ele as força a se questionar, a analisar seus pensamentos, a se perguntar o que você está pensando. Em uma conversa, quem fala menos tem mais controle. As palavras revelam, mas o silêncio oculto. Quando você domina a arte do silêncio, você muda a dinâmica de poder a seu favor. Você ganha controle sobre conversas, situações e sobre como as pessoas percebem. A maioria das pessoas sente-se desconfortável com o silêncio. Elas correm para preenchê-lo com explicações, justificativas, palavras desnecessárias. Mas quando você tiver certeza, você forçará os outros a se revelarem. Quanto mais eles falam, mais eles expõem seus pensamentos, suas inseguranças, seus interesses. Enquanto isso, você permanece um mistério e nesse mistério reside o poder. Imagine estar em uma negociação. A pessoa do outro lado apresenta uma oferta e espera uma resposta imediata. Mas em vez de reagir, você faz uma pausa. Você deixa o silêncio se prolongar. Quanto mais você espera, mais inquietos eles ficam. Eles começaram a se questionar, a preencher o silêncio com melhores termos, com concessões, com desespero. Por quê? Porque o silêncio cria tensão, e a tensão cria vantagem. O mesmo princípio se aplica às interações diárias. Da próxima vez que alguém te insultar, fique em silêncio. A maioria das pessoas espera uma ocorrência, raiva, defesa, retaliação. Quando você não dá nada a eles, eles perdem o poder sobre você. Eles começam a se perguntar se suas palavras tiveram algum efeito, começam a se sentir tolos. Seu silêncio os força a lidar com suas próprias emoções, em vez de se alimentarem das suas. O silêncio também é uma ferramenta de observação. Quando você fala menos, você percebe mais. Você nota a hesitação na voz de alguém, o movimento nervoso em sua postura, a contradição em suas palavras. A maioria das pessoas perde essas faixas porque está muito ocupada falando. Mas quando você domina o silêncio, você se torna um estrategista. Você coleta informações enquanto não revela nada em troca. Há uma razão pela qual as figuras mais influentes do mundo não são as mais barulhentas na sala. Elas são as que escolhem suas palavras com precisão. Elas não desperdiçaram energia em conversas sem sentido. Elas entendem que falar menos não significa saber menos. Pelo contrário, significa saber mais. Se você quer cultivar poder através do silêncio, comece praticando a contenção. Da próxima vez que você estiver em uma conversa, faça uma pausa antes de falar. Observe o ambiente, escute mais do que fala. Deixe os outros se revelarem primeiro. Quanto menos você diz, mais as pessoas se inclinarão para ouvir quando você finalmente falar. Outra forma de aproveitar o silêncio é abraçá-lo em momentos de alta emoção. Quando estiver com raiva, fique em silêncio. Quando for insultado, fique em silêncio. Quando alguém exigiu uma resposta imediata, adie-a. A capacidade de controlar sua fala em situações intensas é uma maior demonstração de disciplina, e uma disciplina controlada respeitosamente. Pessoas poderosas não são reativas. Elas não deixam as emoções ditarem suas palavras. Eles entendem que o silêncio pode ser uma resposta em si. Uma pausa pode dizer mais do que uma frase. Um momento de quietude pode mudar toda uma interação. Da próxima vez que estivermos em uma situação em que alguém espera que você reaja, não reaja. Fique em silêncio. Deixe-os se perguntarem, deixe-os se revelarem e observe como o poder muda a seu favor. Num mundo onde todos estão desesperados para serem ouvidos, aquele que fala menos muitas vezes detém uma influência maior. Domine o silêncio e você dominará o controle. Treine-se para ficar calmo, não importa o que aconteça. Sua mente é o seu campo de batalha. Os pensamentos que você permite determinarão se você vence ou perde. Cada dúvida, cada medo, cada hesitação, esses são inimigos que devem ser conquistados. Os indivíduos mais fortes não são aqueles que nunca experimentam pensamentos negativos, mas aqueles que se recusam a ser controlados por eles.
Para treinar uma mente inabalável, você deve construir hábitos mentais. Gratidão para combater a negatividade, disciplina para superar a preguiça, desapego para eliminar o sofrimento. Assim como o corpo fica mais forte através de resistência repetida, a mente se torna resiliente por meio de treinamento diário. Você não pode esperar que a força mental aplicada em momentos de crise não se condicione para isso. Todos os dias você deve treinar para se manter imperturbável, pausar antes de reagir, respirar antes de responder. A maioria das pessoas é escrava de suas emoções, reage impulsivamente, envelhece por medo, se rende à frustração. Mas aqueles que controlam suas mentes controlam tudo. É assim que os guerreiros pensam, é assim que os líderes operam. Eles não permitem que distrações, decepções ou insultos os abalem. Eles se movem pela vida com um senso de propósito, uma calma profundamente enraizada que os outros não conseguem compreender. E por causa disso, eles se tornam inquebráveis. Entenda isso. A força mental é construída nos pequenos momentos, diários. Está em acordar cedo quando você preferir dormir, em escolher ficar em silêncio quando puder discutir, em seguir em frente quando tudo em você quiser desistir. A mente, como um músculo, cresce através da resistência. Cada desafio é uma oportunidade para fortalecê-la. Um dos hábitos mentais mais poderosos que você pode desenvolver é o desapego. Quando você aprende a se separar das emoções, dos resultados, do caos externo, você ganha uma vantagem sobre aqueles que estão constantemente reagindo. O desapego não significa indiferença, significa controle. Quero dizer que você não pode controlar o mundo, mas pode sempre controlar sua resposta a ele. Imagine uma tempestade. A maioria das pessoas é pega pelos ventos, lançada de um lado para o outro pelas situações, lutando contra forças que não podem controlar. Mas aqueles com mentes inabaláveis permanecem firmes, enraizados, deixando uma tempestade passar ao seu redor. Eles não desperdiçaram energia lutando contra o incontrolável. Eles reservam sua força para o que realmente importa. Outro elemento crucial do treinamento mental é a disciplina. A mente sempre buscará conforto, facilidade e o caminho de menor resistência. É por isso que a maioria das pessoas nunca alcança a verdadeira força. Elas cedem às distrações, à procrastinação e à dúvida. Mas uma disciplina reconstruída, a mente. Quando você escolhe consistentemente uma disciplina, em vez de conforto, você se remodela em alguém imparável. Comece pequeno. Comprometa-se com hábitos que reforçam sua força mental. Medite para aumentar seu foco. Exercite-se para fortalecer a disciplina. Leia para expandir sua mente. Mantenha sua palavra para si mesmo. Não importa o quão pequena seja a promessa. Com o tempo, esses pequenos atos se transformam em algo poderoso. Uma mente inabalável. O mundo vai te testar. As pessoas vão te desafiar. A vida vai lançar obstáculos no seu caminho. Mas no momento em que você domina sua mente, nada externo pode te abalar. Você se moverá pela vida com um nível de confiança, controle e poder que poucos conseguirão alcançar. E quando os outros perguntarem como você permanece tão firme, tão imperturbável, tão composto, você saberá a resposta. Você treinou para isso, você construiu isso, e nada pode tirar isso de você. 10. Dominando a arte de si. Mover em silêncio. O verdadeiro poder se move em silêncio. Ele não busca atenção, não precisa de validação. Ele simplesmente envelhece e deixa os resultados falarem por si mesmos. As pessoas mais barulhentas na sala são frequentemente mais brigas. Elas anseiam por reconhecimento, anunciam seus interesses, buscam promoções. Mas os mais fortes se movem silenciosamente e estrategicamente, com precisão. Se você quiser ser respeitado, pare de anunciar seus planos. Pare de se explicar para todos. Apenas faça o trabalho. Apenas progrida. O sucesso não é construído por meio de palavras. É construído por meio de ações. Quanto mais você fala,
mais você convida escrutínio, dúvida e resistência. Mas quando você trabalha em silêncio, ninguém te vê chegando, e quando percebem, já é tarde demais. Os indivíduos mais fortes não desperdiçaram energia se provando. Eles deixam seu sucesso falar por eles. Eles não discutem, não procuram. Impressionar não se explicam demais. Eles se movem com certeza e essa certeza comanda respeito. No momento em que você busca validação, você começa a se tornar imparável. Há uma razão pela qual as figuras mais influentes da história não eram as que falavam constantemente sobre seu próximo movimento. Eles entenderam que o poder não está nas promessas, está na execução. Elas não explicavam sua visão para aqueles que não entendiam. Elas simplesmente construíram, criaram e dominaram em silêncio. Se você quer dominar isso, desenvolva uma disciplina para manter suas ambições em privado. Trabalhe incansavelmente, mas não busque aplausos. Deixe as pessoas se perguntarem sobre seu próximo passo. Deixe-as questionarem como você permanece tão composto, tão imperturbável. Quanto menos elas sabem, mais controle você tem. O silêncio não é passividade, é estratégia. Ele força as pessoas a preencherem as lacunas, a especularem, a pensarem demais. E nessa incerteza, você ganha poder. Quando você fala, suas palavras têm peso. As pessoas escutam, não porque você exige atenção, mas porque sabem que você não dedicou palavras. Em um mundo onde todos estão desesperados para serem notados, seja aquele que não busca reconhecimento. Enquanto outros perseguem atenção, você persegue maestria. Enquanto eles se concentram em parecer bem-sucedidos, você se concentra em realmente se tornar bem-sucedido. Essa é uma diferença entre aqueles que falam sobre fazer grandes coisas e aqueles que realmente o fazem. Se você sentir vontade de explicar seus planos, resista. Se sentir necessidade de se provar, segure-se. Se quiser mostrar ao mundo seu progresso, deixe seus resultados falarem por você. No momento em que você para alimentar a validação externa, você notará algo. As pessoas começarão a prestar atenção. Eles vão se perguntar como você fez isso. Vão questionar como nada parece te incomodar. E é aí que você saberá que realmente dominou o jogo. Não porque você disse ao mundo, mas porque você mostrou sem dizer uma palavra.